Lucas 17, de 11 ao 19. Assim diz a palavra de Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, pedimos em nome de Jesus que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nós realmente precisamos do Senhor. Precisamos para a nossa sobrevivência. Precisamos, Senhor Deus, para termos alegria. Mas precisamos do Senhor para nos orientar, para nos ajudar na forma de nos aproximar do Senhor, para nos educar, Senhor Deus, quanto aos nossos pensamentos e sentimentos. Nós não merecemos nada de Ti. Sabemos que o Senhor é maior que tudo. O Senhor é mais importante do que as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Por isso estamos em torno do Senhor, para sermos instruídos, como esses homens chamaram Jesus de mestre. Assim queremos, como crianças, como aprendizes, que o Senhor nos ensine essa noite, iluminando nossas mentes e nossos corações no poder do Teu Espírito. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu ouvi certa vez, numa reportagem, a respeito de certas pessoas que faziam a seguinte simpatia. Eram mulheres que estavam sendo possivelmente pressionadas por elas mesmas ou pela família para se casarem e não estavam tendo êxito na sua busca. Então, essa simpatia foi passada, que o que elas faziam, isso é lá no interior do Nordeste, elas pegavam um copo e compravam um Santo Antônio e deixavam ele mergulhado no copo na água, e ele ficaria ali afogando até o dia que arrumasse um casamento para elas. O dia que arrumasse, elas tiravam e resgatavam. Semelhantemente, no mesmo lugar, e o mesmo santo também buscavam-se chuva. Então, o que as pessoas faziam? Amarravam a estátua e deixavam ela no mato, até que a chuva viesse, e eles iam lá resgatá-lo e libertá-lo. Bom, é evidente que não podemos culpar nenhuma entidade religiosa necessariamente por isso. O que nós estamos entendendo é que isso são crendices populares, mas que revelam alguma coisa que está no coração do povo. E coisas que estão no coração deles e pode estar no nosso também. Nós podemos cometer erros parecidos, não iguais, mas pelo menos parecidos. E eu não entendo como que é essa devoção. E a pessoa certamente justificava fazer esse ato em cima do fato de ser devoto daquele santo. E aí não dá para entender essa devoção em que você faz praticamente uma chantagem, né? Em que você submete a esse desrespeito aquele a quem você é devoto. Mas isso é muito comum. Isso acontece nos nossos dias e acontece de uma forma diferente, mas semelhante no meio evangélico. Que não percebemos que aquele que dá a bênção tem que ser maior do que a própria bênção dada.
Quem que você acha que é mais importante? Por mais ansioso que você esteja para receber uma correspondência, hoje quase não se tem carta mais, mas você que viveu de carta, que foi desse período, o que é mais importante, é a carta ou o carteiro? Aos olhos de Deus, quem que importa mais? Quem que é mais importante na hora do almoço? É a comida ou o cozinheiro? Portanto, aquele que nos dá a bênção, certamente é maior do que a própria bênção que ele deu. Mas nós somos tão egoístas, tão voltados para nós mesmos, que nós valorizamos muito aquilo que é dado. E às vezes nem nos perguntamos quem foi que deu. Nem nos lembramos de dizer obrigado por aquilo que damos, ou que recebemos. Eu sei que você precisa de bênção, mas não seja indelicado a esse ponto de valorizar mais a bênção do que o abençoador. É precisamente sobre isso que Jesus está falando aqui. Esse erro acontece muito quando nós pensamos só na nossa necessidade imediata, naquilo que nós precisamos agora. E não temos visão para enxergar o que nós, a longo prazo, no transcorrer de toda a nossa vida, na pergunta existencial, o que nós realmente precisamos para a nossa existência, não para a nossa subexistência, não para nosso imediato deleite ou prazer, ou glória imediata. A longo prazo, o que é que eu realmente preciso? É precisamente sobre isso que esse texto nos mostra. Lucas escreveu para que os gregos, especialmente Teófilo, mas várias pessoas de origem grega, pudessem saber quem era Jesus e que ele era o Salvador. Jesus está muito mais preocupado em conceder as bênçãos que são eternas, as bênçãos que podem nos fazer resolver problemas seríssimos que temos, históricos, problemas que estão na eternidade, do que resolver probleminhas que nós estamos vivendo no dia a dia. Algumas igrejas têm se aproveitado dessa distorção no coração das pessoas que querem bens imediatos, que querem recursos e respostas já. Então, o que é que eles fazem? O que eles fazem é oferecer às pessoas toda sorte de bênçãos, sem, contudo, apontarem o caminho da salvação. Sem, contudo, falarem de conversão, arrependimento e fé. Isso não é assunto para eles. Eles dizem às pessoas, e essa semana eu vi de vista, e alguém me contou isso, um casal que pertence a uma igreja, que inclusive tem uma televisão. Esse casal tinha dado os 2 carros que eles tinham de oferta para a igreja. Estavam pela rua procurando carros novos para comprar, porque tem uma criança pequena e não tinham como andar nessa cidade carregando uma criança. Deram de oferta, na verdade, para o seu pastor, 2 carros. E não pareciam ser gente de posse. O que eu estou querendo dizer é que até na nossa oferta podemos estar pecando e sendo desrespeitosos a Deus. Porque se eu estou dando bênção, eu estou reverenciando a Deus em troca de benefícios que Ele pode me dar, já há pecado nessa própria oferta. Os irmãos se lembram de uma história que eu contei aqui, de um homem desviado da igreja que eu conheci na rua. Era uma noite, chovia, e um carro tinha enguiçado e ele estava empurrando o carro. Eu fui ajudar e ele me contou essa história. Que ele era filho de pastor, mas estava desviado da igreja. Ele falou, eu estou desviado, mas eu não deixo de dar meu dízimo todo mês, porque esse aqui é irmão desse aqui. Entendia ele que dar dízimo significava ter retorno, de obrigar a Deus de me conceder bênção. Então, igreja ele não queria. Evangelho de Jesus e vida cristã eram coisas que não importavam para ele. Mas as bênçãos que o dízimo podia trazer, essa ele queria. Então, o dízimo dele não era fruto de uma reverência ou de um respeito a Deus. Era muito mais fruto de uma superstição. E aqui nós temos um caso semelhante.
em que Jesus, o que essa história nos conta? Essa história vai nos mostrar que Jesus sabe bem a diferença entre os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. Observem que Jesus, a história que Lucas nos conta, para inclusive nos mostrar e nos prevenir, mostra que Jesus, preocupado, estava exercendo o seu ministério com pensamento em bênçãos eternas. Mas no caminho, ele entrou numa vila. Uma vila que é o que tudo indica, a palavra, no original aparece a palavra meio. Ele estava possivelmente numa fronteira entre a Galileia e Samaria. Se você tiver um mapa em mente, eu vou virar para o lado de vocês para poder enxergar. Você tem Galileia ao norte, no meio Samaria e embaixo a Judéia. E do lado, para quem olha para o mapa, do lado direito vai ficar o Rio Jordão, que passa pelo mar da Galileia. Então, Galileia, Samaria e Judéia. Ele estava na fronteira entre Galileia, só que ele estava a caminho de Jerusalém. Jesus ia para Jerusalém porque ele tem um ministério para fazer. Jesus veio ao mundo para salvar vidas. E ele estava consciente disso. Mas não obstante ele ter vindo salvar vidas, ele tem poder. E como alguém poderoso, ele entra na cidade e alguns leprosos, à distância. Por que eles ficaram de longe? O leproso é fácil conhecer. Eles cobrem ferimentos e membros amputados com pano. Então, pessoas cobertas de pano e rosto tampados. A lepra é uma coisa terrível, hoje chamada de hanseníase. Ela não é uma doença de dor, porque quando ataca os nervos, a pessoa perde a sensibilidade. Então, eu li uma narrativa de um homem que se refugiou num campo de leproso, e o sujeito deu para ele um copo, uma caneca de chá. E ele pegou a caneca, olhou e falou, tem um dedo nessa caneca. E o leproso disse, é meu. Porque é assim que acontece, o leproso vai perdendo a orelha, nariz, as extremidades. Porque ele não tem sensibilidade e aquilo vai se perdendo. É uma doença grandemente terrível e ingrata. Porém, esses homens ouviram que Jesus estava na cidade. E de longe, por que de longe? Porque a lei de Israel diz que o leproso tem que viver fora do arraial. Ele não pode se aproximar e não pode nem tocar. Se ele tocar você, você vai ter que ficar 7 dias isolado, fora do arraial, em quarentena, 7 dias, e depois dos 7 dias se apresentar ao sacerdote que vai examinar o seu corpo para saber se tem alguma mancha em você, se você foi contaminado ou não pela lepra. Assim, o leproso ficava vivendo numa colônia, ou fora da cidade, na periferia. Então eles de longe gritam para Jesus, e dizendo a Jesus, Jesus, mestre. É interessante, chamaram Jesus de mestre e pediram a ele. Disseram, purifica-nos. Tem misericórdia de nós. Foi isso que eles pediram. Eles não chegaram de dizer o quê? Tenha pena de nós. Tenha misericórdia de nós. Esse que foi o pedido. E Jesus então diz a eles, vão se apresentar aos sacerdotes. Por que Jesus deu essa ordem? Jesus deu essa ordem porque é o sacerdote que liberava a pessoa para voltar a viver em comunidade. Quando um homem era curado milagrosamente, porque não tinha cura para a lepra, mas um homem precisava de uma perícia feita pelo sacerdote, o sacerdote era encarregado de dizer que aquela pessoa estava pronta para o convívio de novo, que não representava riscos para as pessoas. E o sacerdote então era treinado naquilo. Ele olhava se tinha mancha, certamente se havia sensibilidade na mancha ou não. Os exames que se fazem hoje com o Hanseníano. Então, o sacerdote fazia, ou pelo menos parte dos exames. O sacerdote era treinado para dizer para a pessoa, não, você não tem doença nenhuma, pode voltar para casa. Vai lá abraçar seus filhos, abraçar sua esposa, abraçar sua família, seu pai, sua mãe, porque você não representa risco. Era tudo o que aqueles homens sonhavam. E olharam para Jesus e disseram, tenha pena de nós. E Jesus não disse que eles estavam curados, disse só isso. Não deu uma ordem para que a enfermidade os deixasse. Eles dizem,
vão apresentar-se ao sacerdote. Certamente uma referência que eles descessem também a Jerusalém, porque lá é que ficava o templo e lá que os sacerdotes faziam o seu ofício, exerciam o seu ofício. Então aqueles homens deveriam ir ao sacerdote para que o sacerdote determinasse a alta deles. Vocês não estão leprosos, examinando. Mas Jesus disse, vão lá e se apresentem. E eles começam a andar doentes. Se afastam certamente um pouco de Jesus, andaram uma certa distância e perceberam que eles tinham sido curados. Olharam para si mesmos e estavam purificados da lepra. O seu corpo voltou ao normal, estava são. Se alguém ali tinha o seu membro, tinha perdido o seu membro, certamente ele foi restituído. E aí aqueles homens, percebendo que estavam curados, um deles começou a dar glória a Deus em voz alta e volta para a vila. E é sobre isso que Jesus vai falar, sobre a atitude desse homem ter voltado para a vila. Esse homem chegou à presença de Jesus e se apresentou. Mas a forma como ele se apresenta é bastante curiosa. Diz ali que ele caiu aos pés de Jesus. A ideia é que ele desabou aos pés de Jesus com o rosto em terra, sobre o seu rosto. Os irmãos se lembram, há poucos dias nós estudamos um texto que falava de uma torre que desabou, lá por perto do tanque de Siloé. O verbo usado é o mesmo, de desabar. Esse homem desabou diante de Jesus, aos pés de Jesus com o rosto em terra, glorificando a Deus e agradecendo a sua cura. E aí, a reação toda nos mostra claramente que Deus distingue. Não pensem os homens que enganam a Deus, que dão grandes somas de dinheiro e Deus não vai olhar para o seu pecado, que Deus não vai olhar para o seu coração, que não se importa com ele. Muitas vezes você vai em algum lugar e as pessoas te tratam muito bem porque têm interesse no seu dinheiro, em que você contrate os seus serviços. A gente está acostumado com isso. Mas não é que você tenha importância para ele necessariamente. É aquilo que se pode tirar. E eu nunca esqueço de uma história que eu ouvi lá no Mato Grosso, em que um sujeito entrou meio sujo, de chinelo, despenteado. Ele entrou dentro de uma loja de tratores e disse para o homem que queria ver os tratores. O vendedor não lhe deu muita atenção, porque a aparência dele mostrava que era uma pessoa sem dinheiro. Então aquele vendedor novo diz assim, procura aquele ali, mandou para outra pessoa. E no caminho alguém interceptou e disse para ele, eu posso ajudar o senhor em alguma coisa? Ele falou, eu queria dar uma olhada nos tratores que você tem. Ele falou, pois não. E o sujeito, com todo carinho, por ser evangélico, ele acabou contando, tratando o homem com dignidade, e mostrou e tudo. Aí o sujeito falou assim, eu quero 10 tratores desse. E o gerente depois disse, esse é um homem dos mais ricos da região. Quem julgou que o homem, pela aparência, perdeu o recurso? Ou vocês acham que Deus não sabe quem se aproxima dele? Sou interessado. Depois que Deus der a bênção, eu volto para a minha vida, para o meu pecado, para as coisas que eu sempre pratiquei, porque eu não preciso de Deus, eu só preciso que Ele faça um milagre na minha vida. Como diz aquele cântico do mundo, né? Que eu chamo do mundo. Apesar de ser gospel, é do mundo. Faz um milagre em mim. É só isso que a pessoa quer. Que Deus interfira miraculosamente, que Ele pague todas as dívidas, que Ele fique curado da enfermidade. E quando Deus tem bênção muito maior para dar, mas Ele não vai dar a todos. Porque Deus percebe a diferença entre aquele que é meramente religioso, com o intuito de ganhar alguma coisa dele, e o outro que agora o ama, que está aprendendo a amá-lo. Foi isso que aconteceu aqui. Um samaritano, que não era muito bem visto pelos judeus, mas certamente o sacerdote faria o exame nele, ele resolve voltar e agradecer. Ele tinha pressa, sim, de abraçar sua família, de voltar para sua casa, de beijar os seus filhos, de beijar os seus pais, abraçar seus irmãos. Eu tenho certeza que ele sentiu urgência de fazer coisas que ele não fazia há anos, de contar a bênção que o tal de Jesus lhe deu. Mas ele disse, dizer obrigado a ele,
dar glórias a Deus na presença desse homem é mais urgente do que eu ganhar alta, do que eu pegar o meu atestado. Os outros 9 desceram, porque Deus sabe muito bem a diferença. Só que esse homem que volta vai ganhar uma bênção muito maior que os outros. Observem que ele volta e 9 continuam sua caminhada em direção aos sacerdotes, para que os sacerdotes lhe dessem altas. Eles cumpriram a lei, mas não agradaram a Deus. Não é interessante isso? Enquanto que esse homem deixou o cumprimento formal da lei, que trazia um benefício para ele, para depois, porque primeiro ele precisava agradecer. Isso era mais urgente. Então Jesus sabia muito bem o que era a diferença entre uma pessoa ser religiosa, interesseira, e uma pessoa que realmente é devota e que quer a presença dele. Quer lhe dizer muito obrigado. Essa é uma diferença crassa. Mas existe uma outra diferença que ele percebe. Daquele que está feliz com a vida e aquele que está feliz com Deus. É bem diferente. Estar feliz com a vida significa eu estar numa situação de alta. Eu estou bem. Eu nunca me esqueço de um narrador da Globo. Hoje a Globo está um pouco mais aberta. Não tinha como fazer diferente, já que somos caminhando aí para os nossos 45 milhões de brasileiros evangélicos, se não for mais. Então, mas eu me lembro que num tempo em que a Globo fazia uma verdadeira guerra contra nós, evangélicos, que um jogador evangélico marcou um gol. E quando ele marcou o gol, ele saiu apontando para cima e dizendo, obrigado, meu pai. Pela leitura labial você percebe isso. E o narrador da Globo disse o seguinte, ele agradece aos céus. Por que aos céus? Ele não queria falar, ele agradece a Deus. É comprometedor para eles admitirem. Mas pergunte para o jogador que fez o gol. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, obrigado, meu pai. Ele estava agradecendo a Deus. Uma pessoa feliz com a vida é uma pessoa que possivelmente está com a despensa cheia, tem saúde, tem os filhos bem, tem a família estudando, indo bem e as coisas em ordem. Então ele acorda um dia e diz, puxa, como eu estou feliz. Só isso. Agora, um homem pode estar feliz dentro de uma prisão, de um calabouço, doente, esquecido pelos seus amigos. Pode. Porque ele está feliz com Deus. Paulo escreve aos Filipenses de dentro de uma cadeia e diz, irmãos, eu amo vocês. Por isso eu digo a vocês, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4, verso 4, pode ler. Paulo está dentro de uma cadeia e diz, você está bem em qualquer situação. Na escassez ou na abundância, na riqueza ou na pobreza. Isso nada me faz desviar do meu foco. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não está dizendo que o bem que ele pedisse a Deus, Deus daria a ele. Que ele podia se tornar um milionário por ser evangélico. Paulo nunca disse isso. Tudo posso naquele que me fortalece, eu posso passar por todas as coisas sem me desviar da fé. Porque Deus me faz ver a diferença. Eu estou feliz com Deus, não necessariamente feliz com a vida. Aliás, quando Paulo chamou os presbíteros de Éfeso, lá por volta do capítulo 20 de Atos, ele chama os presbíteros de Éfeso, a cidade de Mileto, e os presbíteros se reúnem lá, e Paulo chora e abraça os seus presbíteros que ele ordenou, e disse a esses homens, eu não sei o que vai me acontecer, só que eu sei que nunca mais verei o rosto de vocês. Eu estou descendo a Jerusalém e sei que cadeias e tribulações, o Espírito Santo já me disse que estão me esperando lá. E os homens choravam junto com ele e diziam que era para ele não ir. Ele dizia o seguinte, mas em nada eu tenho a minha vida como preciosa. A única coisa que faz a minha vida preciosa é a carreira
Eu cumpri o ministério que Deus me deu. Vejam que ele tinha uma visão global da sua existência. Ele não tinha uma visão local, uma visão imediata, de problemas que precisam ser solucionados segunda-feira, terça, quarta-feira, porque senão eu me desespero. Não é assim. O Senhor tem tudo na sua mão, como nós cantamos. Autoridade, poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é rei. Falando de Jesus. Ele tem o controle dos povos. Deus controla a história. Jesus sabia disso. Não era difícil para Jesus dizer para os homens: vão se apresentar ao sacerdote. Querem ser curados? Vão lá se apresentar ao sacerdote. E eles caminharam. Demonstraram que tinham fé de que Jesus podia curá-los. E no caminho foram curados. Mas esse homem voltou para agradecer. Porque Jesus percebe uma terceira diferença. A diferença entre um homem que Deus escolheu como salvo e o outro que não escolheu coisa nenhuma, não escolheu nem Deus. Ele quer viver o agora, o presente. Ele é urgente para ele voltar e dizer: tem um religioso lá, um tal de Jesus que me curou. Então, simplesmente me dê alta logo para eu poder ir para casa, arrumar um trabalho, voltar à minha vida normal. Isso era urgente para aquelas pessoas. Mas para esse ex-leproso, samaritano, era importante voltar e falar com Jesus. E por isso ele recebeu uma bênção maior, porque Jesus não eram 9. Onde estão os outros? E Jesus diz: o homem está prostrado ainda, ele não se levantou. A atitude dele é que se toma diante de um Deus ou diante de um rei. E Jesus era as duas coisas. Ele se prostrou diante de Jesus. Né? E o próprio Jesus mesmo ensinou que só ao teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E aquele homem estava prostrado. Adorar é a palavra proskinel, que dá a mesma ideia de se prostrar. E Jesus então aceita aquele homem, reverenciá-lo. E Jesus olha para aquele homem e diz: filho, levanta e vai. A tua fé te salvou. Olha que coisa interessante. Levanta e vai. O que eu tinha para fazer por você, eu já fiz. Jesus não veio meramente curar pessoas, porque depois da ressurreição, depois que Jesus subiu aos céus, nós vemos os discípulos curando um homem na Porta Formosa, não é isso? Um coxo. Quantas curas e quantos enfermos ainda há no mundo? Não é tarefa nem da igreja nem de Jesus, nós somos agentes de salvação. Aqueles homens pegaram as migalhas, ficaram curados da lepra, e questão, sabe-se lá, de uma semana, 20 anos, esses homens morreram. Mas aquele que voltou, Jesus disse: a tua fé te salvou. Ele olhou para Jesus e disse: esse homem vale mais do que a bênção que eu recebi. Só pelo jeito que eu conheço ele agora, da bênção que ele me deu, do cuidado que Deus me deu. Se eu não estivesse curado, eu teria que adorá-lo do mesmo jeito, mesmo que eu não recebesse a bênção. Ele é digno. Então o samaritano volta por essa razão. Ele volta porque ele reconhece que Jesus foi que lhe deu a cura, mas mais do que isso. Aquele poder de Jesus é extraordinário. Jesus não era um homem comum. Jesus era muito mais. E nós não podemos nos aproximar, entendeu ele, pelos benefícios que Jesus pode nos dar. Temos que nos aproximar porque ele é quem ele é. Estamos cultuando a Deus essa noite, não é porque somos as pessoas mais ricas de Botucatu. Muitos de nós não chega nem perto disso, ou a maioria. Porque temos uma conta imensa no banco, é por isso que estamos agradecendo a Deus. Mas o seu amor nós temos. E essa é uma bênção que vai muito além dos que os olhos podem ver. E por isso esse homem ouviu de Jesus: levanta e vai, filho. A tua fé te salvou. Pois eu quero dizer uma coisa, que Jesus pode sim te dar uma bênção enorme. E eu quero mesmo que ele te dê. Mas ele veio para te salvar.
E você só vai ser salvo se crer nele. Se você voltar o seu caminho, se arrepender do que tem feito e tem sido, e disser para ele: Senhor, eu te adoro, dou glórias a Deus, por Deus ser quem ele é. Mesmo que eu não tenha todas as bênçãos que eu pedi, Deus continua sendo Deus, lindo, perfeito, força e formosura estão no seu santuário, diz a Bíblia, poderosíssimo e amoroso. O que me encanta é isso, Deus tendo poder e tendo razões para me esmagar, Ele me preserva. E Ele me guarda para o grande dia, para o dia da vitória que nós cantamos aqui. Então pode ser que o que você tenha em perspectiva seja exatamente isso. De resolver vir a Deus, a presença de Deus, entregar seu dízimo, cantar louvores a Deus, ouvir sermões, para você resolver problemas imediatos. E Jesus quer salvar você. Mas Ele sabe a diferença. Os homens conseguiram o que queriam. Esse que voltou para glorificar a Deus conseguiu o que queria e muito mais. Ele pôde dizer com seus lábios para Jesus: obrigado, Senhor. Mas também ouviu Jesus dizer com seus lábios: o grande juiz. Esse Jesus, querido, é aquele a quem toda a humanidade, até os que já morreram, pessoas que viveram outros séculos passados, Dom Pedro II, Dom Pedro I, Karl Marx, os que estão mortos e os que estão vivos, comparecerão, todo ser humano, até os bebês, comparecerão na presença de Deus. Os bebês que morreram no ventre da mãe serão ressuscitados. E a Bíblia nos diz que todos comparecerão na presença de Jesus. Aquele samaritano não. Porque ele creu, Jesus disse: a tua fé te salvou. Ele não vai precisar ouvir alguém proferir uma sentença contra ele. Os seus pecados foram perdoados porque ele creu. Ele voltou e adorou o Senhor. O maior dos mandamentos, queridos, qual que é? O segundo você sabe: ama teu próximo como a ti mesmo. Isso implica, você ama a si mesmo? Quem Deus puser na sua vida, quem passar no seu caminho, ame da mesma forma como você se ama. Esse é o mínimo. Mas o maior dos mandamentos é: ama a Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma. Pergunte-se se as tribulações e as angústias que você tem vivido e que tem sido permitido por um Deus tão bondoso, não é meramente uma lição que você precisa aprender. De que Deus é maior do que as bênçãos. Aprendida a lição, não tem porquê as bênçãos não serem derramadas. Mas louve a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele te dá. Que a sua relação com Deus seja muito mais forte do que meramente receber benefícios. Relacione-se com Deus como seu Pai. E assim ele vai agir como Pai. É isso que a humanidade não entendeu ainda. É isso que a humanidade julga que a fé é só um instrumento para a gente obter favores daquele que criou o mundo. Mesmo que você não o ame. A Bíblia diz diferente. Aquele que tem fé, aquele que crê, ele ama também. Então vamos prostrar diante do Senhor Jesus. Vamos pedir que Ele nos abençoe e derrame bênçãos abundantes, mas acima de tudo, vamos glorificar a Deus e reconhecer que Jesus é o grande entre nós. Ele é o nosso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por isso é que esse homem se prostrou. Ali não era um homem comum, era o nosso Rei. Você tem um Rei. Vamos viver a serviço dele. Vou convidar a igreja que fique de pé.